Bem, nessa passagem de 79, 80, 81, como eu disse, em 79 eu fui trabalhar no Jovem Pan Disco Dance. Então, praticamente foi um momento que eu passei de residente, né? De trabalhar na residência. Até 78 eu era residente. Então eu era residente da Sampo, e da Sampo, Heraldo Zani chegou, me convenceu que eu tinha que mostrar essa técnica da mixagem e do trabalho do DJ em rádio. Por que, dizia ele? Eles já estavam uns 2 anos na minha orelha falando, não, vamos pra rádio, vamos pra rádio. Eu falava, não, esse negócio de rádio é meio brega, só toca música pop demais, eu gosto de tocar o lado mais underground, o lado mais club. E aí Heraldo Zani me convenceu pela seguinte forma, entendeu? Já era uma fase que eu era considerado um dos melhores DJs de São Paulo, do Brasil. Então nesse momento eu passei a trabalhar durante a semana na rádio, preparando já uma coisa de produzir para a rádio, entendeu? Jovem Pan foi a primeira FM realmente a trazer os DJs, entendeu, pro ar, porque como antes a gente havia trabalhado no Excelsior, mas era AM e tal, né? Então foi um trabalho que passou a me ocupar a semana inteira, mas o pessoal ficava na perturbância. E aí, pá, como é que é, pá? E aí comecei a fechar de sexta, de quinta, de sábado. Então eu passei daquela história de você ser residente realmente e passar a, sabe, fazer festas, né? Apresentando também o programa que eu fazia, que eu mixava, né? O Jovem Pan Disco Dance. E assim, foi um momento na minha vida que eu acho que eu me afastei da residência, entendeu? Foi um momento que eu passei a ser, vamos dizer, acho que não só eu, como todo DJ, né? Já que a coisa acompanhou mais ou menos o que a gente começou a fazer, mas o DJ deixou só de ser residente para também ser um show, né? Passou a ser, artisticamente falando, um momento importante dentro do clube. E não aquela pessoa que está todo dia ali, né? Batendo pino. Bem, nessa daí, Jovem Pan Disco Dance, Antena 1, consegui fazendo programas, certo? E aí, toquei tudo que foi lugar. Inaugurei Tutti Frutti São Bernardo, trabalhei na Emerald Rio. Aí eu comecei a rodar muito as periferias, Rapisode, Sargentos, Cobras Eixo. Olha, eu não tinha ideia se eu ia atingir DJs. A intenção maior, eu acho, que era deixar as pessoas dentro da cultura DJ saberem que a mixagem era um grande momento, na verdade, na vida do DJ. O DJ saber mixar não só na batida, harmonicamente, dentro da melodia, dentro da harmonia, dentro do tom da música. Entendeu? Era o que acho que o povo todo, né? Uma educação cultural para São Paulo. Essa era a proposta do Heraldo Zani nessa época, porque as músicas, era muito difícil você mixar na época. Se você imaginar que as músicas, a maior parte delas eram feitas por bandas, entendeu? Não existia ainda música eletrônica, então você não tinha música sincada, entendeu? Você não tinha nada que andasse 2 compassos igual. Entendeu? Sempre existia uma variação que era a variação humana. Essa mixagem ela tinha que ter muita lição de casa. Você tinha que saber que, olha, eu vou entrar e a banda vai atrasar 1%, vai adiantar 1,5% e depois vai vir para o lugar de novo, para o 0. Quer dizer, você tinha que ter a manha de soltar o disco e correr no pitch e ficar controlando no pitch essa variação. Bem, o Zani dizia isso, você vai ficar tocando para 800 pessoas aqui dentro ou você vai tocar para 2 milhões, entendeu? E foi essa questão que me fez pensar, e tinha mais uma questão, porque como a casa era a casa da moda, a casa do momento, ela era uma casa cara. Então também existia também o fator de as pessoas de um poder aquisitivo menor não poderem ter acesso a esse tipo de cultura.
E a rádio Jovem Pan, como a Rádio Antena 1, como a Rádio Bandeirantes, como todas as rádios que me receberam e me deram suporte na época, e o suporte para que a gente pudesse desenvolver, né, essa cultura, realmente foi, eu acho que significativo, não só para os DJs de São Paulo, mas assim como para toda a população de São Paulo, né? Porque se você pensar bem assim, tudo bem, na Jovem Pan ainda era uma coisa meio eletizada, mas quando a gente chegou já na Bandeirantes, aí todos os, sabe, os lava rápidos, parecia aquela onda do car wash tocando música, sabe, black. Foi um momento que, sabe, eu consegui reunir os blacks, Chic Show, Zimbábue, Black Mad, todos eles estavam assim, sabe, trabalhando num sentido sabe, de desenvolver essa cultura DJ, de mixar, sabe assim, Grandmaster Ney, Paulão da Zimbábue, e muitos DJs que vieram nessa escola toda, né, sabe, e desenvolveram isso dentro do segmento da música black, que na época, pô, tinha desde soul, ainda não era nada eletrônico, sabe? A coisa começou a chegar bem depois dos anos 80, entendeu? Lá pra, vamos dizer, a música eletrônica mesmo, ela começou a bater em termos de 83, 84. Eu acho que na parte dos músicos não, mas na parte dos DJs, sabe, eu acho que os músicos negaram bastante tempo isso, inclusive. Pra mim, eu acabei sendo programador de bateria eletrônica e me dedicando a programar bateria eletrônica pela falta de um baterista amigo meu querer, entendeu, chegar junto e me ajudar a programar uma bateria. Então aí eu tive que descobrir o que é, sabe, como é que anda um kick, como é que anda uma caixa, tudo separado, e ritmos, estilos e levadas. Mas era incrível, mas nem percussão, entendeu? Era um maior problema, porque, inclusive, sabe, porque a música eletrônica, ela obrigava o músico a ser um reloginho. Então, já muito músico, por não ser um reloginho, não tocar tão sincado, ele não conseguia nem acompanhar a bateria eletrônica. Ele deu várias experiências, eu fazia alguma coisa na minha batera, entendeu? Preparava alguma coisa e trazia uma pessoa para tocar, a pessoa não conseguia tocar o tempo todo. Então eu pegava um pedacinho dele, editava e mandava para dentro da minha máquina e já foi, né, meu amigo? Grego Production, esse era o nome da turma. Gregão, Greguinho e outros DJs que faziam parte da nossa equipe. Então, aí já sabe, quando você ia tocar em qualquer bairro, o pessoal na época tinha muito esse negócio de lambi-lambi, e fazer as filipetas, espalhar as filipetas no colégio. A gente passou a ser assim, mais, eu acho que divulgados. Eu estava na rádio, então você não ganhava dinheiro muito bem na rádio. A rádio era uma coisa que dava tanto faz. As rádios nunca me pagaram assim, eu acho que grandes coisas, mas também o radialismo é meio assim mesmo. Mas para poder ter a vida que a gente levava, a gente contava com aquela graninha, entendeu? Que a gente pegava, né? Uma festa no baile, no fim de semana. E a maior vantagem, eu acho, nisso tudo que a rádio nos dava era de você poder anunciar, falar, sexta-feira, quinta-feira eu tô lá. Ao mesmo tempo também o cara que já te contratava também já passava a investir na rádio. Já vários efeitos que haviam sido desenvolvidos até essa época aí. Gregão e Greguinho na área, certo? Welcome. www.radiodj.com.br The radio that mixes your favorite songs. Radio DJ. The top songs. The best. www.radiodj.com.br Rádio DJ.